Um pouco do chá, vamos entender como que funciona o processo da fome, né? Porque se a gente fala tanto nos chás que provocam emagrecimento, vamos entender um pouquinho como funciona a fome. A fome é um processo, antes de tudo, um processo fisiológico. Mas claro que a gente também tem a fome emocional e a gente também vai falar dela. Mas num processo fisiológico, o que acontece? O estômago, quando está vazio, vai avisar ao nosso cérebro que não tem mais comida, que ele está com fome. E aí, nesse momento, um hormônio chamado grelina vai subir no nosso organismo. Então, a grelina, quando sobe, faz a gente sentir a fome de verdade, que é a fome fisiológica. E aí, quando o seu cérebro avisa que você está com fome e você come, quando a comida chega no estômago, aí vai ter um outro hormônio que vai fazer com que você entre na questão da saciedade. Então, isso é um mecanismo fisiológico normal, natural de todos nós, só que muitas vezes ele se desregula e muitas vezes pela parte emocional que a gente vai estar falando. Então, tipo, por isso que falam para comer de 3 em 3 horas, né? Respeitar esse tempo e também mastigar bastante, porque esse período aí do outro hormônio, né, que é o GLP-1, avisar o cérebro que já está legal de comida, esse tempo é de no mínimo 20 minutos. Então, se você mastiga rápido e come rápido, eu sou uma dessas, né? O que acontece? Não dá tempo, você come além do que você precisa, porque você mastigou pouco, e aí o que acontece? O seu cérebro, quando descobre que já está saciado, você já comeu demais. Então, por isso que uma mastigação tranquila é muito importante nisso. Além da grelina, a gente tem também a leptina, que é uma substância que ela é produzida pelas células de gordura. E o que acontece com as pessoas que estão com sobrepeso? Assim como o sobrepeso desenvolve uma resistência à insulina e provoca muito diabetes tipo 2, e a gente vai falar dela mais tarde, também promove uma resistência à ação da leptina. A leptina é uma outra substância que faz com que a gente sinta saciedade. Só que quando a pessoa está acima do peso, muitas vezes o nosso organismo não consegue enxergar essa leptina no sangue e continua a comer. Então, a sensação de saciedade não acontece muitas vezes nos gordinhos. E aí a gente chega nos nossos chás funcionais, né? São 6 chás e olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Enquanto eu fazia esse treinamento, eu fiquei encantada com o poder das ervas. E eu fiquei assim apaixonada, quero estudar mais e vou estudar. Esse aqui eu fiquei uns 2 dias estudando essas ervas, né? E realmente, assim, é um poder incrível que as ervas têm, até porque, né, remédios, quando começaram a ser desenvolvidos, sempre, a maioria vieram das plantas, né? Hoje nós temos sintéticos e tudo mais, mas a grande maioria dos medicamentos tem origem nas plantas. Isso aqui eles colocam mais coisas e aí vendem aí mais caro e tudo mais. Então, vamos conhecer um pouco dos nossos chás funcionais. E a gente começa com o nosso campeão de vendas, né? Que é o nosso Super Chá SB. A gente sempre é bom deixar assim as duas embalagens, porque tem pessoas que você vai encontrar que já usaram esse chá lá atrás e aí não conhecem a nova embalagem, e quando você mostra, a pessoa sabe que é o mesmo. Então, quais são os principais benefícios desse chá? Ele ajuda a eliminar as toxinas do corpo. Ele é diurético, digestivo e um emagrecedor natural. Ajuda a controlar a hipertensão, auxilia na insônia e a má digestão. Melhora os níveis de açúcar no sangue, desintoxica e promove uma limpeza no organismo e melhora a digestão e o funcionamento intestinal.
que tem nesse chá de tão especial? O segredo desse chá está na mistura das ervas e principalmente na proporção de cada uma. E esse é o segredo que ninguém nunca vai ter. A proporção de cada erva dentro do nosso super chá é o que faz ele tão especial e as pessoas tentam copiar e não fica igual. Né? E esse é o nosso segredo, que a gente nunca vai saber a proporção, né? Porque é que nem o segredo da Coca-Cola. E o que tem no nosso chá? Ele tem porangaba, centelha asiática, cavalinha, camomila, carqueja, capim-limão e folículos cássia. E a gente agora vai entender cada uma dessas ervas. Contraindicação: gestantes, lactantes, menores de 12 anos e pacientes alérgicos aos seus componentes. Tem algumas outras contraindicações e a gente vai falar aqui. Agora vamos conhecer um pouco mais as nossas ervas. A primeira erva, que é o carro-chefe do nosso chá, Super Chá SB, é a porangaba. Olhem bem para a porangaba. Ela lembra um café, né? Então, a porangaba ela é muito rica em cafeína, ácido alantóico e alantoína. Com isso, ela acelera o metabolismo, estimula o processo de emagrecimento, tem um efeito detox e ela queima focos de gordura localizada. Então, olha que maravilha de efeitos que tem a porangaba. Além de diminuir a celulite. Por quê? O que é a celulite? É uma célula inflamada. Então, quando você faz esse efeito detox, né, e ela que tem um foco na gordura localizada, né, em acabar com as células de gordura, é natural que a celulite diminua. Aí vocês vão me dizer assim, Débora, mas se a porangaba tem muita cafeína, hipertensos não devem tomar o super chá. Não há contraindicação para hipertensos. Por quê? Porque vocês vão ver que todas as outras ervas ajudam a controlar a pressão arterial. Então, a proporção da porangaba dentro do nosso super chá SB, na mistura, não faz diferença para hipertensos. Aí, depois da porangaba, a gente tem a centelha asiática, que é essa plantinha aí. Eu peguei as fotos de todas as ervas para vocês conhecerem realmente o que está dentro de cada saquinho de chá, que faz tanta coisa boa para a gente, para as pessoas que a gente leva esse chá, esse produto. E eu peguei para vocês conhecerem um pouquinho das plantas que estão dentro dele. A centelha asiática também é muito utilizada no emagrecimento. Por quê? Ela é vasodilatador, ela estimula a produção de colágeno, é anticelulite, diminui a ansiedade e o estresse, porque ela diminui a produção do cortisol. Depois a gente vai falar do cortisol e a relação que ele tem com a fome. E por isso a centelha asiática ajuda muito no emagrecimento também, porque o cortisol ele faz a gente comer mais e a gente vai falar sobre isso. É anti-inflamatório, ele é detox também, reduz a insônia e estimula as funções neurais. Então, a centelha asiática é uma outra erva muito importante aí no nosso super chá. Aí a gente tem a cavalinha. Cavalinha que tem poderosa ação anti-inflamatória e diurética, auxilia nos problemas renais, diminui o fluxo menstrual para quem tem a menstruação muito forte, né? Melhora até a queda do cabelo, alivia reumatismo, artrite e gota, diminui a pressão arterial e previne e trata hemorragias nasais e estomacais. Então, reparem aqui que praticamente todos os nossos componentes, as nossas ervas, têm a ação anti-inflamatória. A ação anti-inflamatória faz o quê? Sempre vai melhorar a celulite. Porque lembre-se que a celulite é uma inflamação da célula de gordura, da célula adiposa. Aí você tem a camomila. A camomila ela é mais conhecida, ela é uma erva muito mais conhecida, usada até para beber, né?
Então, uma erva aí muito conhecida, principalmente pela sua ação relaxante, porque ela é rica em apigenina. Ela promove também a saúde digestiva, auxilia no controle da glicemia, também tem ação anti-inflamatória, fortalece o coração, porque é rico em flavonoides, ou seja, os antioxidantes que fortalecem o sistema circulatório, reduz a pressão arterial, os níveis de colesterol, além de aliviar o estresse e a ansiedade. Quando você pensa em camomila, você sempre pensa em calmante. Aí você tem o carqueja. A carqueja também é um chá bem conhecido, né? Que melhora a digestão, combate os gases, desintoxica o fígado, porque ele também tem muitos flavonoides, auxilia no controle da glicemia, porque a carqueja ela ajuda a reduzir a absorção de glicose do organismo e auxilia no controle da pressão arterial. O capim-limão, também muito conhecido aí, só que geralmente ele é conhecido só porque ele é gostosinho, né? Mas ele tem uma ação muito forte também. Ele é detox, ele previne anemia, ele é antioxidante, anti-inflamatório, ajuda no controle do colesterol e dos triglicerídeos, melhora o sistema imunológico, auxilia no controle da pressão arterial. Ele é antimicrobiano, então ele tem o capim-limão, ele ajuda também a limpar o organismo em relação a alguns micro-organismos, às vezes, que fazem mal a gente. Auxilia no emagrecimento, porque ele é rico em citral. O que é esse citral? O citral ele previne o acúmulo da gordura abdominal e estimula o corpo a usar a sua reserva de energia. O que é estimular o corpo a usar a sua reserva de energia? Pegar as células de gordura e transformar em energia para você gastar. Então, o capim-limão ele também é super importante aí nesse processo. Aí você tem a salsa, que é aquele tempero que você não sabia, não dava nada por ele, né? Mas a salsa também está presente no nosso super chá. É diurético, combate a anemia, auxilia no controle da glicemia, reduz a pressão arterial e também melhora as funções digestivas. A salsa ela é um excelente como é que eu falo? É um excelente, assim, pós-refeições, ela ajuda muito na digestão. E você tem o folículos cássia. Folículos cássia é o sene, conhecido mais popularmente como sene. O sene é o que vai fazer aquela diarreia mais forte, que ele tem ação laxativa e ele melhora muito a saúde do fígado também. Então, essas são as ervas que compõem o nosso chá SB, nosso super chá SB. E aí a gente tem aqui algumas contraindicações, né, que a gente falou. Grávidas e lactantes, a gente já tinha falado. Quem fez cirurgia menos de 90 dias. Por que quem fez cirurgia menos de 90 dias não deve tomar o chá? Porque algumas dessas ervas, elas fazem com que o sangue fique mais fino. Elas têm uma ação que a gente chama de antitrombótica, né? Ou seja, ela vai diminuir, vai deixar o sangue mais fino. Vai ser tipo uma... A pessoa, quando tem tendência a ter infarto, a ter AVC, muitas vezes tem que tomar o quê? AS, aspirina, todos os dias, que é para manter o sangue fino. O nosso chá, ele tem essas propriedades de afinar o sangue. Então, quem faz cirurgia menos de 90 dias precisa de quê? De uma boa cicatrização. E aí, se o seu sangue está mais fino, a cicatrização vai ser mais lenta. Não é que não vai cicatrizar, mas vai ser mais lenta. Então, o ideal é que você não faça uso dos chás, e principalmente cirurgias grandes. Tipo assim, às vezes a pessoa falou assim, fiz uma cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata é o quê? 3 pontinhos aqui dentro. Então, não são cirurgias que você realmente perdeu sangue, tem um grande corte, ou tem dreno, essas coisas. Quem faz hemodiálise
também não deve. Por quê? Porque vai mexer com o sangue também. A hemodiálise já vai filtrar bastante o sangue e a hemodiálise também não deve ser feita. Quem tem doenças crônicas, sempre é bom perguntar ao médico, né, gente? Quem faz tratamento para o câncer, a mesma coisa. Pergunta ao médico. Vai ter gente que vai usar e vai ser super positivo. Vai ter gente que não. Então, sempre pergunte ao médico quando você tem doenças crônicas. Por exemplo, o Leandro, ele usava o USB, ele estava em tratamento de câncer, e ele usava o USB quando ele fazia quimioterapia. Por quê? Porque o intestino dele ficava super preso. Então, no período da quimioterapia, ele usava o USB para conseguir ir ao banheiro sem precisar de um remédio. Menores de 12 anos, porque criança não deve usar, né? Ah, Débora, adolescente pode usar, mas a gente sempre recomenda usar sob a supervisão de um adulto, porque a gente sabe os efeitos que o USB faz, principalmente das diarreias. Aí a criança vai para a escola, come besteira na cantina, e aí pode passar por um episódio não muito legal. Então, crianças e adolescentes, crianças não devem usar e adolescentes precisam de supervisão para usar. Doenças do intestino também não podem usar, né? Síndrome do intestino irritável, doença de Crohn. Por quê? Porque já mexe muito na parte intestinal. Quem tem a pressão muito baixa, olha aí, quem tem a pressão alta não tem problema. Quem tem a pressão muito baixa, assim, por quê? Porque a pressão muito baixa pode baixar mais ainda. Então, quem tem pressão muito baixa, evita usar o USB. Quem tem anemia, gente, qualquer pessoa que tem anemia não deve fazer uso de muitos chá. Não só o USB, mas qualquer chá não deve ser utilizado como assim, tomar 2 xícaras por dia não tem problema, mas se você vai fazer como a gente sugere, né, um tratamento à base dos nossos chás funcionais, a pessoa com anemia não deve usar. Por quê? Porque é comprovado aí cientificamente que o consumo excessivo de chá ou de café diminui a absorção da hemoglobina, que é justamente o elemento ali, a absorção de ferro que vai fazer, que é fundamental para a hemoglobina, e quem tem anemia já tem a hemoglobina baixa. Então, não é USB. Qualquer chá em excesso não deve ser utilizado para pessoas com anemia. Pessoas que têm problemas de irritação no intestino, pessoas que às vezes têm hemorroida. Outro dia teve uma pessoa que falou assim, eu evacuei sangue. Mas por quê? Usou muito USB e aí o que aconteceu? Foi muito ao banheiro, a hemorroida estoura também, né? E problemas renais crônicos. Qualquer enfermidade, sempre é bom perguntar ao médico antes, porque a gente aqui não está falando de curar nada, porque nós não curamos. As ervas medicinais, elas previnem, né? Então, você vai dar um auxílio no seu organismo para evitar ter esses problemas. Se você já tem um problema, muitas vezes, alguns problemas são causados pelo nosso excesso de peso, como, por exemplo, hipertensão, diabetes tipo 2. E aí, o que acontece? Você tomando chá, pode ser que ali na frente você vai continuar tomando seu remédio e tomando chá.